Olha só, gente, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal analisa hoje a proposta de emenda à Constituição proposta pela equipe de transição do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. A proposta estipula que o Auxílio Brasil, que voltará a se chamar Bolsa Família, seja pago fora do teto de gastos públicos. O relatório da proposta entregue à comissão prevê uma redução no prazo de 4 para 2 anos e fixa o valor adicional em 198 bilhões de reais. Antes, a proposta encaminhada pelo governo Lula sugeria que durante 4 anos o Bolsa Família fosse excluído da regra que estabelece o teto de gastos. Agora o relatório prevê uma ampliação do teto em 175 bilhões de reais, exatamente o custo total do programa para pagar benefícios de R$ 600 mensais com adicional de R$ 150 por crianças de até 6 anos. Na prática, o texto permite que o governo de Jair Bolsonaro utilize o valor no final da sua gestão para pagar despesas como, por exemplo, o INSS e as emendas de relator, e também permite o gasto nos próximos 2 anos. Eu vou abrir a enquete de hoje no portal da Jovem Pan News, que é sobre isso, sobre a PEC de transição. Eu quero entender se você acha que ela vai proporcionar benefícios ao nosso país. Sim ou não, essa PEC é importante? Ela vai trazer coisa boa para o Brasil? Corre lá no site da PAN, vota, participa ao longo do programa. Eu trago aqui o resultado parcial e principalmente a opinião de cada um de vocês. Cristiano, eu vou continuar com você, porque hoje ganhou muita força o nome de Fernando Haddad para o Ministério da Economia. Como é que fica? Olha, Paulo, contrariando todas as previsões que eu tinha, analisando o cálculo político de ter uma figura que é o ungido pelo presidente Lula como seu sucessor, como figura que vem disputando aí diversas eleições, a prefeitura, o governo do estado, a presidência da República, e eu vejo que esse posto de ministro da Economia, ministro da Fazenda, é um posto muito mais técnico que não se relaciona com um posto de visibilidade política. No entanto, conversando nos últimos dias com alguns interlocutores, especialmente ontem e hoje, de diversos matizes ali dentro do espectro político alinhado ao novo governo, todos foram unânimes em dizer que Lula já fala abertamente no seu entorno que o ministro da Economia será Haddad. Então, eu vejo que nesse ponto a minha bola de cristal está furada e nós vamos ter realmente Fernando Haddad ministro da Economia. Agora, Consta, vamos tentar fazer um exercício lógico e pensar como o Lula pensa para escolher Fernando Haddad. Por que você acha, que você vê essa insistência por parte do Lula em escolher o Fernando Haddad? O que está por trás disso? É difícil me colocar no lugar do Lula porque eu nunca roubei nada de ninguém. Agora, a cabeça dele é realmente o controle. Se ele colocar alguém mais tucano e mais palatável para o mercado, ele não tem o mesmo controle. E ele quer garantir que a chave do cofre é dele. Ou seja, ele coloca o poste dele e ele é o ministro da Economia. E tudo isso é muito temerário. Agora, não vão faltar banqueiros, tentando dourar a pílula, tapar o sol com a peneira e vender o Haddad para os clientes, para o mercado, como alguém responsável, pelo menos tem pinta de moderado. Um deles, que era muito próximo do Guido Mantega, tinha até sonhos esquisitos e com base no sonho mandava a turma toda da tesouraria mudar de posição da noite para o dia. Esse banqueiro já está com o Fernando Haddad a tiracolo. Já está levando para cliente para falar, não, o Haddad é muito bonzinho, muito limpinho, muito cheirosinho e vai dar tudo certo com o país, vai dar tudo certo para ele, para o banco dele, sem dúvida vai dar muito dinheiro. Para o Brasil, não corre o menor risco do Brasil dar certo com essa equipe. Então, o que o Lula quer é isso. Paulo, eu volto a insistir com o risco de parecer muito repetitivo. Eles não têm projeto de nação, é um projeto de poder, e eles não têm aliados, eles têm comparsas. Para isso, precisa o quê? Precisa furar o teto em 200 bilhões. Precisa criar 35 ministérios. Precisa poder acomodar toda essa patota. Então, são muitos interesses, são muitas torneiras que precisam ser reabertas, porque tem muitas boquinhas sedentas, porque as tetas deram uma boa secada
durante o governo Bolsonaro. É disso que se trata. Qualquer outra coisa é discussão inútil, é perfumaria, é verniz, é pátina, né? Vamos fingir que estamos discutindo um país sério. Aí tudo bem, podem até me chamar para essa palhaçada, eu topo, mas assim, se eu tiver que falar sério, eu vou dar o recado. São piratas preparando a pilhagem do país. O resto é o resto. Serrão, essa movimentação toda para aprovação da PEC da transição que nós estamos vendo, ela também é uma movimentação que tem total relação com a formação do novo governo, né? Eu queria que você pudesse comentar um pouco para a gente sobre a escolha desse relator. Esse relator, para quem não conhece, é o senador Alexandre Silveira, que é do partido de Gilberto Kassab, o PSD, que inclusive está muito cotado para ser ministro da Infraestrutura, aquele ministério que era de Tarcísio Gomes de Freitas. Como é que você vê isso? Muito bem, essa PEC, a tentativa de aprovação dessa PEC, que é absolutamente indecente do ponto de vista da gestão pública, ela já é o primeiro passo da tomada do poder. Lula não ganhou a eleição, Lula tomou o poder. E como ele tem capacidade de articulação política, já está mostrando o quanto ele realmente tomou o poder. Que aprovar uma proposta de emenda constitucional, sem sequer ainda estar diplomado para assumir a presidência da República, é um ato de extrema ousadia. Tem que ter a capacidade, a cara de pau imensa que ele tem. Da mesma forma como ele também está tendo na indicação de Fernando Haddad para o Ministério da Fazenda. Ele quer ter a garantia de que ele é o cara que vai comandar o processo econômico, o próprio presidente da República. Só que isso tem uma contrapartida que pode ser perigosa. Se a política econômica for bem, os louros são todos dele e do seu provável candidato a presidente da República, Fernando Haddad. Mas e se der errado? E se a vaca for pro brejo, como é que fica? Aí ele e o Haddad ficam com todo o desgaste de uma economia. E a gente não tem garantia nenhuma agora, pelo que vai acontecer no mundo, pelo que está se desenhando aí, que vamos ter uma estabilidade econômica. No Brasil já começa a ocorrer uma desmobilização. Muita gente que ia fazer grandes investimentos aqui com a vitória, com a conquista do poder de Lula, já mudou de ideia, já não vai botar, já não vai arriscar o seu dinheiro num ambiente de tanta insegurança jurídica como é o Brasil. Hoje, só dá para ter grande investimento de capital quando você tem a segurança de como o seu dinheiro vai retornar, de como esse investimento vai compensar ou não. E hoje no Brasil, só um louco arriscaria investimento. Agora, tem um outro movimento muito esquisito no bastidor, que já começou, a gente já antecipou aqui, que é em relação ao ministro Alexandre de Moraes. Alguns setores da imprensa ligada ao PT começaram a bater pesado em Alexandre de Moraes, criticando seus atos um tanto quanto autoritários. Essa discussão que começa a acontecer não é porque a turma não gosta do Alexandre ou porque o PT tem medo do Alexandre. Na verdade, o PT está ressabiado de que Alexandre de Moraes possa ser uma força auxiliar para Geraldo Alckmin. E aí o PT começa a bater em Alexandre de Moraes para atingir Geraldo Alckmin, que será a segunda vítima desse processo. Quando o Lula sinaliza que a prioridade dele é ter Haddad como sucessor, ele está descartando praticamente o seu vice-presidente da República. E com aquela diferença histórica, né? Lula é muito diferente daquele Lula de 2002. Aquele Lula do passado tinha como vice um cara que não tinha ambição de poder. Esse agora, Geraldo Alckmin, não dá para garantir que ele queira só ficar de vice, não. Cristiano, o que nós estamos vendo não é uma aprovação da PEC de transição, da PEC fura-teto. É, na realidade, uma montagem de governo, né? Porque essa relatoria, pelo menos ao meu ver, desse senador, é muito uma testagem que o presidente eleito está fazendo, né? De uma certa fidelidade, de verificar se ele pode ser um quadro integrante do governo. Exatamente, Paulo. Nós temos 3 quebra-cabeças que estão sendo montados ao mesmo tempo, estão interrelacionados. Um deles é a aprovação da PEC,
o outro deles é a montagem do ministério, do primeiro escalão do governo, e o outro deles é o comando do Senado e da Câmara dos Deputados. Esses 3 quebra-cabeças estão sendo montados de forma simultânea, através de uma costura que venha a agregar uma amplitude de setores, cada qual com o seu interesse. Então, nesse ponto, o governo Lula, ele está demonstrando, do ponto de vista político, uma certa habilidade. No entanto, o preço político disso é o que a gente vai ver depois. Quer dizer, de que forma, para conseguir essa governabilidade, as concessões eventualmente estejam sendo feitas de forma a fazer com que o governo acabe virando uma geringonça, só que uma geringonça que não consiga andar. É isso, Constantino? Paulo, é isso, né? Na verdade, de novo, para avançar com o seu projeto de poder, o PT sabe, ainda mais num primeiro momento, que ele precisa dos seus comparsas. O intuito do PT, por ter um DNA totalitário, não é trabalhar em conjunto com esses comparsas, não é ceder nacos do poder e da caixa, né, dos recursos. Ele precisa fazer isso por algum tempo. O Alckmin e o Serrão tocam num ponto muito importante. O Alckmin não quer ficar apenas na vitrine, né, de rainha da Inglaterra, e ele ainda é jovem, ele tem pretensões, ele já disputou uma eleição em 2006, né, e ele não é petista, ele desceu, vamos lembrar aqui, né, ele desceu à base de muita pressão do Lula e muito engove para os petistas. Lula teve que falar, confia em mim, né, porque era preciso ter o Alckmin ali para a eleição. Agora, e o pós-eleição? É óbvio que o Lula vai querer descartar essas pessoas. Ele precisa hoje, como lembrou o Cristiano, dos presidentes da Câmara e do Senado. Então, estão lá apoiando, estamos vendo o Arthur Lira com um apoio de amplo espectro político-ideológico, porque são necessidades do momento. Mas o PT não tem essa natureza. O PT não vai ser um líder de uma grande facção que vai governar com essa cara de colcha de retalho. Isso é um primeiro momento. A meta do PT é ir conseguindo absorver isso, expurgando os seus adversários, que eles olham como potenciais inimigos, mesmo aqueles que estão temporariamente junto com eles, né? Eles olham como potenciais inimigos e eles vão tentando concentrar poder. É o modus operandi dessa turma. Olha o resto da América Latina. Não posso estar dizendo nenhuma novidade aqui. O Consta, só fazendo um rápido adendo nesse teu raciocínio. Visto esse ponto que você traz da irresponsabilidade fiscal, o que a gente pode talvez constatar é que a grande responsabilidade fiscal que nós poderemos ter nesses próximos 4 anos virá do Congresso. A gente pode cravar isso? Não vai responsável, quem vai defender a responsabilidade fiscal? Ninguém. Alguns parlamentares individuais. Partidos não temos. Partidos é tudo fisiológico, inclusive o PL, do Valdemar Costa Neto. São alguns parlamentares heróicos, indivíduos corajosos. O próprio senador Girão, que é independente, e está fazendo um discurso, está tentando trazer com ele um grupo para obstrução dessa PEC, dizendo assim, calma lá, uma coisa é o Bolsa Família especificamente, o Auxílio Brasil, de R$400 para R$600, ponto, para um ano. Isso podemos discutir. O resto todo não. É tratoraço. Estão querendo atropelar todo mundo no apagar das luzes, no meio da Copa, né? Tudo muito esperto. Então, assim, ninguém está debatendo nada. Por quê? Porque ninguém pode achar que o Arthur Lira vai ser o bastião da responsabilidade e o salvador da República. Não é. Não é sério apostar nisso. Uma pergunta para fazer para vocês. Esse recuo na PEC da transição já não mostra essa sinalização do Congresso Nacional de que, olha, não vai ser do jeito que o Lula quer? Não, pelo amor de Deus, botaram o bode na sala. 4 anos, 200 bilhões fora do teto. Nem o Paim, lá, aquele senador, que uma vez os colegas petistas falaram que o PIB, as ideias dele não cabiam no PIB, nem ele achou que era crível isso. Ninguém. Então, isso é um bode na sala, mas 2 anos, 200 ou 175 bilhões por fora, isso é o que eles estão tentando. E tem muita gente no Congresso disposta a ir por esse caminho. Por quê?
em troca de ministério, de verba, de posição, de cargo. Começou o leilão, Paulo. Começou o leilão à luz do dia. Esse é o ponto que a gente tem que entender. Passa a régua. Assim. Passa a régua, porque o objetivo aí, vamos lá, vamos voltar. O objetivo estratégico tem que ficar bem claro. O objetivo deles é tomada do poder. Para a tomada do poder, o primeiro ponto é esculhambar totalmente com Jair Bolsonaro. Eles querem arrasar com o Bolsonaro. E esse argumento econômico é perfeito para essa narrativa. Olha, se a PEC passar, passou um belo cheque em branco. Se a PEC não passar, vai se jogar toda a culpa em Jair Bolsonaro por não ter esse dinheiro sobrando para o PT poder trabalhar para a área social. Então essa narrativa já está prontinha e arrumada. O segundo ponto desse esquema aí, da tomada do poder, é definir como fica a situação da relação com a juristocracia, que num primeiro momento a juristocracia será bastante interessante para o trabalho de anulação ou destruição do Jair Bolsonaro. Mas no segundo momento, essa juristocracia pode incomodar o próprio PT. Pode ser uma ameaça de fortalecer eventualmente um Geraldo Alckmin para quebrar a perna do Lula. Então, tudo isso está sendo pensado e isso tudo acontece ao mesmo tempo. Quando eles também estão trabalhando ao mesmo tempo na tomada do poder, a tentativa de conseguir fazer o presidente da Câmara e o presidente do Senado novamente, está no mesmo capítulo. A ideia é tentar acochambrar ao máximo o Congresso com a reeleição do Arthur Lira, mas sabendo que Arthur Lira pode ser um elemento perigoso também para o PT. Ele pode ser uma reedição do Rodrigo Maia, como o Constantino já rogou a praga aqui, e essa praga é bem possível de acontecer. Então, o PT vai entrando num momento para um governo de alta instabilidade e incerteza. A esperteza de Lula acha que basta ele negociar com todo mundo que está tudo certo. Só que não é assim. Falta combinar com uma oposição que fez bastante gente diferente, bastante gente competente. Então vai ter a pressão popular e uma oposição um pouquinho mais qualificada no Congresso que Lula vai ter que encarar. Isso não é moleza. Cristiano, do ponto de vista estratégico, você acha que o governo de transição acertou ao apresentar a proposta de 4 anos e agora ser obrigado a recuar? Olha, eu vejo que sim, do ponto de vista estratégico, eles foram hábeis em colocar um bode na sala justamente para ter o que tirar depois e, com isso, demonstrar a sua flexibilidade em construir uma alternativa política para o país. O que eu vejo nesse cenário todo, envolvendo PT, envolvendo o governo, envolvendo essa articulação toda, é que nós temos, de um lado, um governo novo, um governo de transição, que está sabendo construir muito bem politicamente, seja pela sua necessidade de ter uma base parlamentar, seja pela sua capacidade de atender aos interesses do parlamento e de compor com esses interesses. E, em segundo ponto, um aspecto que é importante a gente destacar também, o poder não deixa vácuo. Então, nós não podemos deixar de reconhecer que Jair Bolsonaro praticamente abandonou o poder há cerca de 30 dias e não tem mais praticado atos de poder ou ato de governo. Isso é natural que o novo governo, o governo de transição, acabe se apoderando, assumindo para si o diálogo, especialmente com o parlamento, e que as forças ligadas ao presidente Bolsonaro, que são forças de situação hoje, mas em tese no novo governo vão ser forças de oposição, acabem ficando sem uma liderança. E aí nós podemos ver uma bateção de cabeça dessa, onde você tem o PL na Câmara apoiando Arthur Lira, que é apoiado pelo PT, e você tem outros membros do PL que estão batendo em Arthur Lira, mas vão votar em Arthur Lira. Quer dizer, fica uma questão desconcertada. Está faltando para a oposição um maestro. E esse maestro, por ser presidente da República e por ter tido quase 60 milhões de votos, na minha opinião, deveria ser Jair Bolsonaro. E tem um ponto sensível para tentar cooptar a base atual do presidente Bolsonaro, que é a aprovação das emendas parlamentares que ainda tem que ser pagas por agora. Então, esse jabuti entraria nessa PEC indecente do fura-teto. Então, olha quanta jogada o ataque aos cofres públicos já começou antes do futuro novo governo começar. É triste. Muito bem.